A Páscoa também tem vários símbolos. Dos ovos coloridos à cruz, cada elemento carrega um significado especial. A Igreja Católica, ela nasceu do judaísmo, que era uma religião que usava muitos sinais, muitos símbolos para representar a experiência deles com Deus. Então, por exemplo, no judaísmo tinha a Arca da Aliança, nós vimos que tem a Menorá. Então, vários elementos que nós encontramos na experiência do povo de Israel. E uma vez que nós, católicos, nascemos do judaísmo, nosso fundador, Jesus Cristo, seus apóstolos eram judeus, então é natural que a Igreja Católica ela também se utilizasse muito dessa questão da simbologia. E para nós que celebramos a Páscoa, assim como os judeus, claro, cada religião tem sua perspectiva, o centro da nossa religiosidade é o mistério, nós chamamos mistério pascal de Cristo. E a partir dessa compreensão, desse centro, do centro dessa teologia nossa católica, alguns símbolos se organizaram, como por exemplo a própria ideia do cordeiro. No caso, no Antigo Testamento era um animal. João Batista, no caso, apontou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, por isso que ele foi oferecido como vítima, assim como o cordeiro lá no templo de Jerusalém. E nós, dentro dessa questão da oferta de Cristo, tem o aspecto do sangue, o sangue que foi derramado, e que ele nos deu esse sangue para bebermos através do vinho, o vinho consagrado. Na véspera de sua paixão, ele celebra a ceia e ele diz, tomou o cálice e diz, este é o sangue da nova e eterna aliança que é dado por vós. Então, antecipando-se a sua entrega, ele já institui nós chamamos de sacramento da Eucaristia, unindo a ceia da Quinta-feira Santa com a oferta que ele daria no sexto, a oferta de si mesmo na Sexta-feira Santa. E nós temos também o elemento do pão, que também tinha na Páscoa judaica, que é o pão ázimo, símbolo também da Páscoa judaica. Jesus, celebrando a sua última Páscoa, oferece também ele um pão como alimento, porém, a partir da ordem que ele dá aos seus apóstolos, ele diz que a partir daquele momento os apóstolos compreendam como a sua carne dada pela salvação da humanidade. Num discurso que ele fez no Evangelho de João, ele falava do pão da vida, o pão que desceu do céu, e depois ele faz a ligação. O pão que desceu do céu é a carne que eu dou, ou seja, são palavras dele. E de modo que nós compreendemos não como a Eucaristia, o pão como um símbolo propriamente dito, mas como efetivamente a carne de Cristo. E interessante com relação à questão do vinho, o vinho ele dá uma ideia de massacre, porque antigamente as pessoas pisavam as uvas e o mosto que era produzido, ele dá a entender, desde a cultura antiga, como uma própria morte, até porque o mosto ele começa a entrar em estado de decomposição, e exatamente nesse processo de decantação do mosto do vinho é que produz o álcool, que daí surge o vinho. Então, de certa maneira, ao escolher o vinho como símbolo, como elemento do seu sangue, como sendo o seu sangue, ele já deduz aí uma compreensão de que o sangue que ele oferece é decorrente do seu sacrifício.